Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Não importa as circunstâncias às quais você se encontre no momento, não importa os recursos que você tenha na sua mão. Deus quer fazer um milagre com aquilo que você tem. Deus quer multiplicar aquilo que você tem. Embora você ache que seja muito pouco, embora você pense que seja insuficiente, é com o que você tem nas suas mãos nesse exato momento que Deus quer operar um milagre. Você crê nisso? Você crê realmente do fundo do seu coração? Então já coloca aí nos comentários. Eu creio, discípulo. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Se você é novo aqui no canal, se você é nova, sejam todos bem-vindos. Aqui a gente fala sobre a palavra de Deus e no final nós oramos em cima dessa palavra. Então fique aqui conosco porque no final nós vamos abençoar a sua vida com aquilo que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Deus todos os dias quer ministrar ao seu coração. Você só precisa estar aberto, você só precisa estar sensível à voz de Deus para que ela possa penetrar no seu coração, encontrar um solo fértil e produzir muitos frutos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Fazendo isso, além de você estar nos ajudando a multiplicar essa mensagem, você também será avisado toda vida que entrar um vídeo novo. Então, aperte aí no botão inscrever-se, aí embaixo do vídeo, e depois do lado vai ter um sino, você aperta nele e seleciona lá a primeira opção, que é todas. Ou seja, ele vai te notificar sempre que tivermos um material novo por aqui. Então faça isso agora, é rapidinho, e eu tenho certeza que você será muito abençoado e também ajudará outras pessoas a também serem alcançadas por essa mensagem. Eu sempre falo que não interessa o seu credo, as suas crenças religiosas. Nós estamos aqui para falar da Bíblia, não estamos aqui para falar de doutrinas e muito menos levantar bandeiras. A única bandeira que nós levantamos aqui é a palavra de Deus, aquilo que está escrito nesse livro, aquilo que está revelado nessa palavra, que é a palavra rema para a sua vida. A palavra de Deus para que você tenha vida, para que você viva em abundância. Essa que é a grande realidade. Amém? Querido, Deus ele quer fazer algo muito grande na sua vida. E talvez você esteja nesse momento passando por uma escassez, passando por dificuldades, passando por tribulações, passando por lutas, as quais você olha ao seu redor, você tenta olhar adiante, você tenta buscar uma solução e parece que essa solução está muito longe de vista, muito distante da sua vida. Deus ele tem uma palavra para você no dia de hoje. Essa palavra está lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós leremos lá no capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Jesus ele estava em viagem, estava chegando de uma travessia, e aí nós vamos ler exatamente esse momento quando ele chega dessa travessia, depois de um dia cansativo, onde ele estava desenvolvendo o seu ministério. Então lá no versículo 15 diz o seguinte: Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Versículo 18. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou.
Então partiu os pães em pedaços e o entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é um texto conhecido, né? Um dos milagres expressivos de Jesus, né? Um dos mais icônicos, expressivos, pela maneira que o milagre se deu. E aqui nós não vamos entrar em termos teológicos, né, de como que aconteceu essa multiplicação, mas o fato é que Jesus, ele trouxe uma lição, ele trouxe um ensinamento, né, para aquele povo que o seguia, para os discípulos, né, que o acompanhavam, muito importante a respeito das coisas da vida, né, das coisas que são essenciais para mim e para você. Perceba que existia ali um problema. Jesus estava ministrando, estava pregando o evangelho, né? O seu ministério estava ficando cada vez mais conhecido por onde ele passava, nas cidades que ele transitava. Então, as pessoas iam tomando conhecimento de Jesus, iam tomando ciência dos seus milagres, né? Muitos testemunhando ali ocularmente, né, a olho nu, os milagres que Jesus vinha fazendo. Então, seu ministério ele começou a tomar uma proporção de fato muito grande, né, e as multidões o seguiam porque queriam mais, né, queriam aprender mais com o Mestre, queriam estar próximo de Jesus, né, queriam realmente ser salvas, né, pela palavra de Deus. Essa aqui é a grande verdade. Mas nesse momento aqui que nós acabamos de ler, já era entardecer. E imagine só naquela época, né, a dificuldade para essas pessoas se alimentarem, a dificuldade para essas pessoas, né, acharem comida, acharem provimentos, né, acharem alimento de fato ali para a sua necessidade básica, sua necessidade física. Então, existia uma dificuldade muito grande. Talvez a cidade que você esteja hoje aí assistindo esse vídeo, talvez você more numa grande cidade, né? Tem supermercado 24 horas, tem restaurante 24 horas, né? Tem algumas conveniências 24 horas, enfim. Então, são situações que você pode sair a qualquer momento da sua casa e comprar um alimento. Você pode ir num supermercado e comprar o que você quiser. Você pode ir num restaurante, né, e comer o que você quiser. Talvez você esteja numa cidade que não seja assim, seja uma cidade mais interiorana, né, onde o comércio fecha cedo, né, onde o mercado fecha ali 19 horas, 20 horas, enfim. Então, passou das 20 horas, talvez você não consiga, né, mais comprar um alimento. Então, essa é a nossa realidade hoje. A realidade dessa época ela era bem diferente, porque existia uma escassez muito grande de alimento, né? Não existia essa facilidade de achar alimento a qualquer hora, né? Muito menos aqui mercados abertos, enfim. Então, com essa preocupação, os discípulos falam: olha, mestre, vamos dissipar esse pessoal, mandar para que eles procurem já um vilarejo aqui próximo para que eles possam comer. A gente não tem como alimentar, né, todos eles. É impossível, humanamente falando. E aí Jesus ele fala de forma sábia, de forma muito concreta e com muita fé, né? Jesus fala para os discípulos: olha, vocês que vão alimentar a multidão. Então Jesus ele faz uma provocação ali para os seus discípulos, né, mostrando que de fato, humanamente falando, aquilo era um ato impossível. Mas se eles tivessem fé e se eles acreditassem em tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e se eles acreditassem que era possível, né, através da fé deles, né, exercer ali a proeza, né, o milagre, né, de prover alimento para aquelas pessoas. Então Jesus instiga
no primeiro momento, seus discípulos a exercitarem essa fé. Então, a primeira coisa que Deus está falando com você hoje, minha irmã, meu irmão, é que você precisa crer, você precisa exercitar a sua fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos. Os discípulos não conseguiam ver a solução, mas se eles olhassem através da fé, dos olhos espirituais, eles conseguiriam sim enxergar aquela multidão sendo alimentada. E aí Jesus, então, vendo que os discípulos estavam atônitos, preocupados com o que ia acontecer, com aquela multidão com fome, e você sabe que um ser humano com fome, ele é uma pessoa que não pensa, ela é uma pessoa que não raciocina, uma pessoa que realmente sofre com a fome, ela é capaz de qualquer tipo de ato, de fazer qualquer coisa. Então, os discípulos começaram a ficar preocupados com essa situação, e aí Jesus, ele intervém e fala, me passa aí o que vocês têm, o que tem disponível no momento. E aí lá no versículo que nós lemos, os discípulos falam que eles tinham apenas, lá no versículo 17, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Sendo que essa população, esse povo que acompanhava Jesus e os discípulos, lá no final, no versículo 21, fala que só de homens era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, vamos imaginar aí que a maioria dos homens fosse casado, então por baixo a gente tinha mais de 10.000 pessoas para serem alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixes. Algo humanamente impossível, cientificamente impossível. Não tem como alimentar tanta gente com tão pouco alimento. Por mais que eles pegassem esses alimentos e cortassem em pedacinhos, em 10, imagine, pegar 5 pães, e dividir em 10 mil pedaços. Pegar 2 peixes, tirar 10.000 pedaços, impossível, se a gente fosse fazer isso, se eles fossem agir dessa forma, iria ficar uma coisinha de nada, talvez algo a nível microscópico. Então, realmente impossível. Mas aquilo que é impossível para o homem, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. Então Jesus, ele traz mais uma lição para os seus discípulos e para quem estava acompanhando, que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. O nosso Deus é aquele que faz multiplicar os recursos, os bens, aquilo que nós precisamos, mesmo sendo algo escasso, mesmo sendo algo muito pouco, mesmo ao olho humano sendo algo insuficiente. Por isso, talvez hoje você esteja exatamente no momento de escassez, talvez os teus 5 pães e os teus 2 peixinhos aí seja uma situação na tua vida, emocional, que você já não tem mais nada, E você precisa se alimentar, você precisa se fortalecer, você precisa se abastecer. Então o Senhor manda te dizer através desse vídeo que você precisa crer. É isso que você precisa fazer. Você precisa crer na multiplicação que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Não importa o quanto que você tem na sua conta bancária. Não importa o quanto que você tem de alimento na sua geladeira. Não importa o quanto de gasolina você tem no seu carro. Não importa o quanto de paz você tenha no seu coração. Não importa o quanto de sabedoria você tenha nesse momento. Não importa o quanto de forças você tenha. Talvez sua energia para poder enfrentar a vida, as batalhas, as circunstâncias adversas, talvez esteja lá abaixo de 5%. Não importa a condição a qual você se encontra. Se você
crê em Deus, se você serve a Deus, se você está conectado com Deus, isso é que importa. Porque Ele pode multiplicar aquilo que você tem na conta, Ele pode multiplicar a gasolina que você tem no teu carro, Ele pode multiplicar a quantidade de alimento que tem na sua geladeira, Ele pode multiplicar a quantidade de paz que tem em você, Ele pode multiplicar a sua fé, ainda que seja pequena, Ele pode multiplicar os seus talentos para que você cresça no seu trabalho, Ele pode multiplicar, né, os dons espirituais que Ele te deu para que você exerça o ministério, o teu chamado para o reino. Deus pode multiplicar qualquer coisa, não importa a quantidade que você tenha em mãos nesse momento. Você crê nisso, minha irmã? Você crê nisso, meu irmão? Então digita aí nos comentários, eu creio, discípulo, eu creio, eu recebo essa palavra. É isso que Deus fez aqui diante dos discípulos, diante da multidão, e é isso que o nosso Deus continua fazendo nos dias de hoje. Ele continua multiplicando. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas e eu ficar aqui testemunhando para você quantas vezes Deus já multiplicou coisas na minha vida. Vou apenas contar aqui um testemunho. Quando eu estava fazendo o meu seminário de teologia, a minha faculdade de teologia lá em Londrina, no Paraná, eu, na época, vivia de doações, né, as pessoas que investiam no meu ministério. E chegou um mês que simplesmente não caiu um centavo na minha conta. Naquele mês as pessoas não depositaram nada, não mandaram ajuda, não mandaram nada. E eu tinha aluguel para pagar, eu tinha que comer, eu tinha que pagar a faculdade. Tinha todos os compromissos, né, que qualquer pessoa tem, né, de contas para pagar, de ter que se locomover, né, ter que comer, né, coisas básicas. E simplesmente não tinha entrado nada, nada, irmão, não tinha entrado nada. E estava chegando próximo do dia de pagar as contas, geralmente ali entre o dia 5 e o dia 10, né, onde vence as contas, você precisa de dinheiro, né, para pagar. E eu falei assim, Deus, eu vou descansar no Senhor. Foi o Senhor que me trouxe até aqui, o Senhor me trouxe para essa cidade. Eu estava numa cidade desconhecida, não tinha nenhum parente, não tinha pessoas a quem recorresse ali. Estava realmente por conta do Pai, né? Por conta de Deus. E eu falei assim, Pai, eu vou confiar no Senhor. Se o Senhor me trouxe até aqui, não é agora que o Senhor vai deixar, né, eu morrer de fome, não é agora que o Senhor vai deixar eu ser envergonhado, sem poder pagar a faculdade, sem poder pagar o aluguel, né, contas básicas que eu preciso pagar. E o interessante é que quando foi mais ou menos por volta ali do dia 6, entrou um depósito na minha conta, um depósito, né? Esse depósito ele tinha exatamente, né, o valor que eu precisava, né, para sanar todas as minhas contas daquele mês, né, para deixar tudo em dia, né, e para poder andar de forma honrada, né, para que as pessoas as quais me alugavam o local pudessem ver, poxa, esse menino, esse homem, ele é um menino de Deus, né? Ele honra, ele paga em dia, né? Ele realmente age com honestidade. Então eu tinha muito medo, meu irmão, de falhar com essas pessoas, né? Poxa, eu estava lá estudando, pregando o evangelho, falando de Deus, né? Então para mim existia assim o medo humano, né, de falhar e dar mau testemunho. Só que eu dependia das contribuições, das ofertas, né, da ajuda de outras pessoas. Mas eu entendi naquele dia, naquele mês, que muito mais do que confiar na palavra dos homens, pessoas que, né, falaram, olha, vai lá para o seminário que nós vamos estar juntos, nós vamos abençoar o teu ministério, a tua vida. Muito mais do que confiar na vida deles, nós precisamos confiar em Deus. Porque o homem pode falhar, mas Deus, ele nunca falha. Essa aqui é a grande verdade.
Então nós vamos orar em cima dessa palavra, nós vamos aqui abençoar a sua vida, né, crendo que Deus vai multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado, né, aquilo que você está necessitando nesse momento, aquilo que está escasso na tua vida vai ser multiplicado em nome de Jesus, né, para a honra e glória do nome de Cristo. Para isso que Ele opera milagres nas nossas vidas, né? Porque Ele nos ama, claro, porque Ele cuida da sua vida, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, mas acima de tudo é para que o nome de Jesus seja honrado, né? O nome de Deus seja glorificado e nós possamos ter a certeza de que é Ele, né? Não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pela graça do Pai, é pela graça dele que nós somos abençoados. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que multiplica, Pai, os recursos que temos nas mãos. Embora esses recursos sejam escassos, embora esses recursos estejam com um nível baixo, embora esses recursos pareçam não existir mais nas nossas vidas. Mas assim como nós lemos na tua palavra lá em Mateus, Pai, o Senhor é especialista em multiplicar aquilo que praticamente não existe mais. O Senhor é especialista em fazer ressurgir aquilo que já não existe mais. O Senhor é especialista, Pai, em nos salvar, em nos tirar de situações complicadas no último minuto. Quando nós achamos que o juiz já vai apitar o final da partida, o Senhor chega com providência, ainda que seja na prorrogação, mas o Senhor chega com a tua providência, Pai, para mostrar para nós que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem é o detentor do sim, o Senhor é o detentor do não, o Senhor é o detentor de todo o ouro, de toda a prata, de todos os recursos que nós precisamos, Pai. Não apenas recursos financeiros, mas recursos também espirituais, emocionais, né? O Senhor detém de tudo isso, o Senhor detém de todo o poder e por isso nós oramos a Ti nesse momento, te pedindo que o Senhor entre com providência sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, que o Senhor multiplique aquilo que precisa ser multiplicado, que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas e que venha o teu livramento na hora certa, no momento certo, no kairós de Deus, no teu tempo, Senhor. É o teu tempo, não é o cronos, não é o tempo do homem, mas é o tempo do Senhor, quem determina as circunstâncias das nossas vidas, é o tempo do Senhor que determina o tempo de cura, o tempo de milagre, o tempo de restauração, né? O tempo de alegria, o tempo de paz, o tempo de mudança. É o Senhor quem determina, isso não está no nosso controle. Por isso nós te oramos e te pedimos que o Senhor faça essa multiplicação, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, né? Para que o teu reino seja estabelecido, né? E que acima de tudo, Pai, haja sempre muita sabedoria, né? Em tudo aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Então, abençoa a vida da minha irmã, do meu irmão, entra com providência, mostra para ele o que precisa ser feito, mostra para ele o tempo, tira toda a ansiedade, derrama de paz no seu coração e de muita fé, para que ele creia e receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, se você crê nessa palavra, receba ela, né? Que Deus abençoe a sua vida e continue conosco, buscando, meditando, orando, que Deus tem muito mais para derramar em você e através de você.